Desculpa a demora, é porque a Nai tava arrumando as câmeras, que tem uma live aí. Vou me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Isabela, eu tenho 29 anos. A minha profissão, hoje, eu tenho algumas. Eu sou enfermeira, hoje eu trabalho com extensão de cílios e eu sou maquiadora também, tá? Fui pro lado da maquiagem por hobby, mas acabou virando o meu plano A, porque durante a pandemia eu estava trabalhando como enfermeira. E aí eu tive que dar uma reinventada nas coisas, porque onde eu estava trabalhando eu não estava recebendo. E foi quando eu peguei a maquiagem, que era algo esporádico, e trouxe para minha rotina. Então eu comecei a trabalhar com a maquiagem e com a extensão de cílios. Hoje eu não estou na enfermagem mais. Hoje eu tenho meu estúdio. Eu atendo perto do Sobradinho Carnes, aí na quadra 2. E hoje meu carro-chefe lá no estúdio também é mais voltado para a extensão de cílios, porque como a minha agenda é um pouco cheia, então acaba que eu não tenho mais tanta disponibilidade, né? Ainda atendo algumas pessoas, mas eu costumo atender mais noiva civil, é algo assim mais tranquilo. Eu trouxe um pouquinho da história da maquiagem para vocês conhecerem os pincéis, os produtos, e aí a gente vai passar para a parte da prática, tá? Vão vir os materiais também, e a gente vai revezando aqui entre a gente, mas eu quero que vocês eh, peguem o máximo que vocês conseguirem desse curso e pratiquem depois, tá? A maquiagem, ela é prática. Quanto mais você vai praticando, mais você vai se aperfeiçoando e melhor vai ficando, tá? E eu gostaria muito que vocês participassem também, porque às vezes eu chamo para poder vir alguém maquiar alguém e fica, ai, não vou, ai, não gosto de maquiagem. Então é isso. Outra coisa, às vezes vocês têm alguns produtos em casa que vão na loja, quando a gente chega na loja, eles saem empurrando tudo. Não, leva isso, leva aquilo. Você não sabe nem para que que serve e fica lá empacado. Tá? Se vocês tiverem algum produto em casa, vocês quiserem trazer o que vocês têm em casa também, porque enquanto eu vou estar aqui ministrando a técnica, eu posso auxiliar vocês, então vocês vão aprender a se maquiar também. E outra coisa, é muito mais fácil a gente maquiar uma pessoa, porque a gente está tendo a visão de tudo. Quando a gente vai se maquiar, você fecha um olho, você tem que passar uma coisa aqui, uma coisa ali, então você não tem a visão total. A história da maquiagem, ela começou há muitos anos atrás, tá? No ano de 3300 antes de Cristo, que o pessoal já se pintavam para se esconder das guerras, né? De animais, dos predadores. Então, assim, querendo ou não, a nossa maquiagem vem existindo há muito tempo. Só que não era sofisticada como é hoje, né? Antigamente era barro, era folha, era argila, carvão, corante, né? É um corantezinho vermelho. Aqui a gente tem um pouquinho da evolução da maquiagem. Vocês vão reparar que durante os anos, tudo que a gente teve lá atrás, eles voltam para hoje em dia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico disso. Antigamente, a calça que era centro-peito, que era alta, hoje é o quê? Cós alto, né? Antes era boca de sino, hoje é flare. Tudo que tá antes, podem reparar que vai voltando. Nos anos 20, os olhos eram sofisticados e provocantes. O batom foi inventado no ano de o batom foi inventado. Anos 20, o que predominava era o cabelo curto, com ou sem franja, liso ou ondulado, e era completamente os olhos contornados de preto, lábios vermelhos escuros e sobrancelhas cuidadosamente delineadas. Então, vou mostrar para vocês que era uma maquiagem mais forte. As sobrancelhas eram um pouco mais finas e era aquela coisa de olho tudo e boca tudo. Hoje, algumas pessoas ainda gostam de usar isso e outras usam a regra que quando você carrega no olho, o batom tem que ser um pouco mais claro, mas vai da personalidade da pessoa. Nos anos 30, olhos sofisticados e provocantes. Sobrancelhas totalmente depiladas e redesenhadas com lápis num traço fino, ousado e marcante. Sombra de pálpebra em pó, indo dos castanhos aos cinzas, inclusive ao preto para a noite. Os cílios cobertos por máscara de cílios. Então, nessa época a gente não tinha os cílios postiços ainda. Era a época que tirava todos os pelos da sobrancelha e desenhava com lápis. Também é isso, né? Antigamente a moda era sobrancelha fina, hoje quanto mais grossa, fica um design mais bonito e é totalmente contrário do que era antes, né? A gente não tinha os cílios postiços, então o que que elas faziam? Usavam e abusavam da máscara de cílios e a boca bem forte.
E essa época também não tinha os batons mates. Vocês podem ver que o batom tá mais cremoso, ele era mais brilhoso. Nos anos 40, os efeitos da guerra abalaram o mundo e o mercado de cosméticos teve uma queda em função da falta de matéria-prima. Graxa para as botas serviu como máscara de cílios. O carvão como sombra de pálpebras, a graxa para sapatos como tinturas para as sobrancelhas e as pétalas de rosas embebidas em álcool produziam um blush líquido da era vitoriana. Ao longo de todo o conflito, as estrelas usaram cabelos longos, um modo de exprimir feminilidade, numa época em que muitos outros meios não eram mais acessíveis. Então, pela falta de maquiagem, elas começaram a apostar mais nos cabelos. Nos anos 50, modelados pela sombra nas pálpebras, o lápis de sobrancelha, a máscara para cílios e, sobretudo, o delineador. A maquiagem realçava a palidez da pele e a intensidade dos lábios. O pó de arroz e o compacto estavam mais que presentes. Antigamente, esse pó de arroz era o pó solto que a gente usa ultimamente, tá, gente? É o pó mais soltinho. Então, a gente tem uma pele mais pálida, mais carregada no pó, porém o batom que predominava a maquiagem. Nos anos 60, época de grandes mudanças, eram ultramaquiados, transparecendo uma ousadia inocente, as cores eram fortes, puras e verdadeiras. Rosa-choque, dourado, verde, violeta e laranja. Os anos 60 marcou o início da cultura pop americana, então era uma maquiagem bem mais carregada, uma maquiagem bem mais colorida. Nos anos 70, pela primeira vez na evolução da beleza, homens e mulheres podiam escolher sua aparência seguindo seu estilo de vida pessoal, e não somente as exigências da moda. A maquiagem e o corte de cabelo se tornaram mais que nunca meios de expressão e escolhas. Cabelos livres, pele bronzeada e lábios brilhantes fizeram dos anos 70 uma década da beleza explosiva. Que vocês podem reparar que já é uma maquiagem mais comum, que é uma maquiagem que dá pra gente usar hoje tranquilamente, não tem uma cor tão forte. E é esse tipo de maquiagem você consegue usar tanto para dia quanto para noite. Nos anos 80, sob as luzes estroboscópicas, a juventude dourada e coberta de lantejoulas tinha um lábio muito avermelhado, os olhos pintados de azul elétrico e as maçãs do rosto realçadas por blushes cor de tijolo. Os códigos de beleza começaram a mudar de acordo com as estações do ano. A sombra passava do castanho ao violeta e era esfumada em arco-íris. Os cílios eram alongados com máscaras coloridas, verde, azul e à prova d'água. Foi a época mais colorida que a gente tem. Nos anos 90, os olhos menos cintilantes e mais decadentes. A década do minimalismo. Então a gente passou por toda a parte que os olhos eram muito marcados, ou a boca era muito marcada, a sobrancelha era marcada por lápis, depois já não era mais, usava muito rímel, depois deu uma diminuída. E essa época foi a época que a gente pode aproveitar ela até hoje. Porque foi a época que começou as maquiagens mais comuns que a gente utiliza hoje. Era uma maquiagem sofisticada, mas era uma maquiagem mais tranquila, assim, digamos. Era uma maquiagem que não era tão forte mais. Eles priorizavam muito a beleza natural da mulher. Dos anos 2000 aos tempos atuais, fragmentos de todas as décadas passadas se misturam e contam um pouco da nossa história da beleza feminina através dos tempos. Os dois últimos anos misturam todos os possíveis estilos de moda e maquiagem, trazem a classe e a elegância do início do século, a delicadeza sexy dos anos 60, a irreverência dos anos 80 e a apatia em tom de protesto dos anos 90. Vocês podem ver que é uma maquiagem mais tranquila. Esse tipo de maquiagem, dependendo do lugar que a gente for maquiar, a gente chama de make express, tá? Ela é uma maquiagem mais simples, e aí o maquiador vai fazer em você o quê? Vai fazer uma pele, vai fazer um delineado, uns cílios e um batom. Mas o que vai priorizar nessa maquiagem mesmo é a pele. Essa maquiagem geralmente não leva sombra, tá? Inclusive, ela tem até um valor diferente quando eles vão fazer da maquiagem social, que é a maquiagem completa que tem tudo.
Conceito de maquiagem veio do francês e originou-se da palavra maquilagem. Tem pessoas que falam até hoje, né, maquilagem. Maquilagem e maquiagem, as duas formas estão corretas de serem faladas, tá? A palavra maquiagem significa arte de se embelezar, decorar e pintar o rosto e o corpo com produtos cosméticos. A maquiagem pode ser considerada um dos mais importantes recursos utilizados pelas mulheres para exaltar a sua beleza, charme e feminilidade. É, deixa eu só ler aqui que eu vou falar um negócio pra vocês. Consiste em um jogo de luzes, cores e sombras que harmonizam os traços e realçam as afeições, acrescentando sensualidade e magia do visual. Corrige as imperfeições e destaca os pontos fortes do rosto. Dá vida e luminosidade natural, transmitindo a sensação de leveza e suavidade. Além do caráter estético, a maquiagem hoje tem a função protetora bem definida. Ao mesmo tempo em que embeleza, cuida também da sua pele. Produtos cada vez mais modernos, com princípios ativos específicos, protegem a pele, os lábios, os cílios contra a ação de radicais livres e perda de umidade natural. Gente, a maquiagem, da mesma forma que ela pode harmonizar o seu rosto, ela também pode te transformar em outra pessoa, tá? Então, questão, por exemplo, de contorno e iluminação. Dependendo do tipo de rosto que a pessoa tiver e dependendo do contorno que for feito, ela fica com a feição triste ou ela fica com a feição que tem o rosto caído. Então, essa questão da harmonização tem que ter muito cuidado, principalmente na hora do contorno e iluminação. Aqui nós temos a pele. A pele é o nosso maior órgão do corpo humano. A função dela é proteger o nosso organismo, né? Resistente e flexível, tem todas as funções importantes no organismo. Protege contra a ação de agentes externos, regula a temperatura do corpo e elimina as toxinas. Nós temos a estrutura da pele, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? A epiderme é a camada mais superficial da pele, é essa que a gente toca e que a gente consegue ver. A derme é a segunda camada mais interna e a hipoderme é a terceira camada mais interna, tá? Na hipoderme é onde a gente tem as células de gordura, tem os vasos sanguíneos. Quando eu falo em células de gordura, é daí que vem a questão da nossa oleosidade do corpo, do cabelo, do couro cabeludo, do rosto, tá? Envelhecimento da pele. Ao longo da vida, a pele passa por diversas fases que foram mais evidentes os efeitos do tempo. O envelhecimento da pele é um fenômeno natural e fisiológico progressivo e invencível. Sua principal causa é a nossa herança genética. Com o passar do tempo, doenças, disfunções orgânicas e fatores hormonais contribuem para a diminuição das defesas imunológicas, assim como a alimentação inadequada, alteração emocional e fatores externos, como o sol, a poluição, o estresse e os radicais livres também colaboram para provocar o envelhecimento da pele. O surgimento de rugas é um fenômeno que normalmente evolui de acordo com a idade. Eu não sei se vocês já pararam, já ouviram essa história de, eu não posso passar raiva, senão vou ficar com o rosto todo enrugado. E realmente, essa questão da pele, o emocional também conta muito. Eu tenho uma amiga que ela, às vezes, quando ela passa muita raiva, fica muito ansiosa, a mão dela rasga todinha, do nada. Do nada, do nada, do nada. Ela enche de mancha no. Raiva, ela faz casca, isso vai tomando a mão até o fim. Ela parece que cortou assim de faca. Fica toda cortada a mão dela. Então, assim, conta muito, tanto emocional, quanto o sol, quanto o tempo. E o envelhecimento normal da gente, né? Que com o tempo a nossa pele não produz mais o colágeno que a gente produz quando é mais novo. Os inimigos da pele, o sol, ele pode se transformar no maior inimigo da pele e é responsável pelo câncer de pele e pelo envelhecimento precoce. Vocês podem reparar, não sei se vocês já viram isso. Geralmente quem trabalha em roça, que pega muito sol, principalmente a pessoa mais branca, ela envelhece muito mais rápido. Geralmente a pele negra, ela não demonstra tanto o envelhecimento quanto a pele branca. Vento. É um elemento natural que prejudica muito a pele, tanto o vento frio como o vento quente resseca a pele, deixando descamada e sem brilho. Com o tempo, a pele fica murcha porque o vento ajuda a retirar a sua umidade natural. Tanto o vento quanto o frio, vocês podem ver que principalmente quem mora pro lado do sul tem a pele mais ressecada, tá? A poluição, que infelizmente não tem como a gente evitar. Fumaça, poeira e outros elementos poluidores do ar vão aos poucos grudando na pele, causando entupimento dos poros. O estresse, que faz com que todos os músculos do rosto se contraiam
e com o tempo vão se formando a nossa linha de expressão, que são as famosas rugas. E o tempo, que é com o tempo que a gente vai se transformando, né? A gente vai envelhecendo, e é o que eu falei, a pele não tem mais a produção de colágeno quando a gente tem, quanto mais nova. Os amigos da pele, que é a água, a gente precisa beber bastante água. A nutrição, que é a nossa questão da alimentação. O sono, que conta demais também. Quando a gente não dorme, a gente automaticamente fica estressado, então é uma cadeia que gera todo um ciclo e aí o nosso corpo começa a dar sinais. Exercícios físicos e os nossos cosméticos de hoje em dia. Porque a gente tem muito cosmético bom, mas eu vou falar pra vocês que nem tudo que é caro é bom. Às vezes a gente chega numa loja e tem uma base de R$ 20 e tem uma base de R$ 100. Às vezes a de 100 não vai ter a mesma qualidade que uma de 20 tem. Tudo vai depender de como você prepara a sua pele, de como você utiliza aquele produto, tá? Então, assim, é muito relativo, não tem como a gente se basear só em questão de preço dos cosméticos. Os tipos de pele. A pele normal é uma pele que ela não é oleosa e nem seca, tá? A gente vai preferir os hidratantes mais fluidos e com ativos como ceramidas e vitaminas. Nesse caso, a gente pode usar um hidratante mais comum, não precisa ser tão específico, desde que a gente também vai testar e vai ver se a sua pele vai se adaptar ou não, porque nem tudo dá para todo mundo, né? Cada organismo é um também. Nossa, tá quente essa sala. A pele oleosa, ela tem uma textura mais grossa, de poros visíveis, com aspectos brilhantes e oleosa ao toque. O aumento da secreção sebácea pode ocorrer em diferentes intensidades, desde uma leve a intensa oleosidade. Por exemplo, no meu caso, meu rosto é extremamente oleoso. Eu passo maquiagem de manhã, daqui 2 horinhas meu rosto já tá brilhando. Posso pegar um papel toalha e encostar nela, que vai vir só o óleo no papel. Abre de novo. Acho que agora vai. Só para dar uma esfriada na sala, gente. Só para dar uma esfriada, a gente abre de novo. A pele seca, ela tem uma textura fina, de toque mais áspero. Geralmente. É porque o microfone não sai o som, só vai para lá. A pele seca tem uma textura mais fina, um toque mais áspero, geralmente vincada e com poros invisíveis. Ela apresenta pouca elasticidade e ela descama com mais facilidade. A pele mista ou combinada, que é uma de textura lisa e macia, e ela é oleosa e brilhante somente na zona T. A nossa zona T é aqui, tá, gente? Testa, nariz e essa área aqui da boca. Geralmente aqui, ó. Fica extremamente oleoso. A pele negra, que é mais rica em melanina, ela mancha com grande facilidade. É comum nesse tipo de pele surgirem poros dilatados, marcas de acne e cistos sebáceos. Sabe aquelas bolinhas? Não sei se você já viu as bolinhas branquinhas que geralmente aparecem na área dos olhos. E as manchas. Conhecer um pouquinho dos nossos pincéis. Esse primeiro é o língua de gato. Esse língua de gato, a gente vai achar ele de diversos tamanhos, tá? Eu gosto de usar o língua de gato maior para aplicar a base. Quando eu quero uma pele mais carregada. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. O pincel, quanto mais
Como é que eu posso explicar? Quanto mais denso ele é, mais carregado ele deixa. Quando mais fofinho ele for, ele vai esfumar mais, tá? Então, por exemplo, da base, ele tem, nesse caso, como ele é mais denso, então ele vai carregar mais a pele. Que esse é o língua de gato. Aí eu gosto de usar esse grande para poder passar base, o menor para aplicar sombra e tem uns bem menorzinhos que você consegue fazer detalhes, por exemplo, passar batom. Quando a gente vai passar batom com um pincel, você consegue contornar melhor a boca, então o batom fica bem mais certinho na boca. Então a gente já conta ele como um pincel de detalhe. Mas ele não deixa de ser um língua de gato, porém ele vai ser menor. Esse pincel aqui de baixo é o Kabuki. Ele é como se fosse um pincel de pó, só que ele é bem denso mesmo e ele é mais achatadinho, tá? Esse é um Kabuki mais retinho. Também pode ser utilizado para passar base, mas ele, ao mesmo tempo que você aplica a base, ele já começa a dar uma polida nela. Então, ele não deixa uma pele tão carregada quanto língua de gato. Esse outro é o Dual Fiber. Esse pincel, ele é mais denso embaixo e ele tem umas cerdas mais soltinhas em cima. Ele é como se fosse uma mistura do Kabuki com um pincel de pó. Eu acho que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de utilizar ele para poder passar algum pó, para tirar alguma sujeirinha da pele. E se for aplicar a base com ele, ele deixa a pele também mais leve, tá? Porque ele não carrega tanto. As nossas esponjinhas, que eu gosto de utilizar elas para poder polir a base, quando a gente passa com o pincel língua de gato, você vem com ela depois só para ela dar uma uniformizada e às vezes tem algum cantinho que fica algum excesso de produto, então você consegue dar uma uniformizada na pele com ela. Ou se você não quiser usar o pincel, ela também já pode passar a base diretamente com ela, não tem problema nenhum. Pincéis para corretivo, esse é o língua de gato pequenininho, que a gente fala que é o pincel tradicional. Ele é menor, então você consegue pegar áreas mais exatas do rosto. Esse aqui de baixo é um pincel lápis que a gente chama, tá? Eu não gosto de utilizar muito ele, a menos que seja para fazer algum detalhe na sombra ou aplicar algum glitter, alguma coisa. Eu acho que ele não seja tão bom para poder aplicar corretivo. Mas aí é aquela coisa, nem sempre também o que vai ser bom pra mim vai ser bom pra vocês, cada um vai se adaptar com o pincel de uma forma, tá? Não muito, porque ele é denso. Pra esfumar tem que ser um pincel mais fofo. Eu não gosto porque ele é mais denso. Pra esfumar eu gosto de usar pincel mais fofo. Esse é um pincel chanfrado, tá? Que é um pincel bem denso. E esse é um chanfrado reto. Tem gente que utiliza ele pra poder passar delineador em gel. Ou também dá pra fazer algum detalhe na maquiagem. Não necessariamente passar o corretivo, mas também dá pra passar o corretivo por ele ser mais denso, tá? Ele é mais durinho. Os nossos pincéis de sombra. Esse de esponja hoje em dia é pouco utilizado. Vocês lembram que antigamente a gente comprava os estojinhos de sombra, sempre vinham eles, né? A gente até achava o saquinho deles pra poder comprar também, que vinha um monte dentro. Hoje é menos utilizado. E assim, esse pincel de esponja, a gente consegue aplicar a sombra? Consegue. Mas outra coisa, tudo que a gente for aplicar é dando batidinhas. Se a gente arrasta o pincel, a gente tira todo o produto que tem. Então, tudo que a gente for aplicar, vai dando batidinhas. Por exemplo, vou aplicar uma sombra marrom no olho. E sempre com a mão leve. Por quê? É muito mais fácil você ir aplicando e pigmentando para você ver até onde você quer chegar do que você ir com a mão pesada e depois você não conseguir esfumar a sombra e você não gostar e aí você vai lá tirar a maquiagem, desiste de tudo e vai sair sem fazer nada. Não, você vai pegar a sombra e vai dar batidinhas que eu falo no olho, na hora de aplicar a sombra. O pincel aplicador de sombras também é um língua de gato e ele é menorzinho, que eu falei pra vocês que ele é bom pra aplicar a sombra também. Esse outro aplicador de sombra, ele é como se fosse um chanfrado, só que ele é da ponta arredondada, tá? Ele também é bom para aplicar sombra, mas eu prefiro ele para fazer algum detalhe, principalmente aqui embaixo da linha d'água. Que quando tem gente que não gosta de utilizar o lápis preto, não é todo mundo que gosta, até porque ele dá uma carregada muito forte na maquiagem, né? Então a gente usa uma sombrinha marrom embaixo e passa um rímel, parece que a pessoa tá extremamente maquiada. E esse é o pincel de esfumar que eu falei pra vocês. Ele é um pincel mais fofinho, é como se fosse um pincel de pó, só que menor. Então, quanto mais fofo, mais ele vai esfumar, tá?
Esse pincel lembra muito aquele pincel de pintura de escola, de menino. Pincel de detalhe, ele é um pincel bem denso. Pode ser utilizado para poder passar batom, para poder passar o delineador em gel. E esse é o chanfrado pequeno também. Esses pincéis assim são mais de detalhe mesmo, tá? Mas essa questão de ou sombra embaixo, ou batom, ou poder passar o delineador, não dá muito para aplicar a sombra em si com esses pincéis. O nosso pincel para pó, que é aquele mais gordinho, mais fofinho. Esse aqui é um pincel chanfrado grande. Ele é um pincel fofinho também, porém, ele é na diagonal. Ele é bom para fazer contorno, tá? No rosto. Ou aplicar o blush também. A nossa base, que é a base de tudo. E é com a base que a gente vai uniformizar a nossa pele para poder receber a sombra. Ou, no caso, eu prefiro fazer os olhos primeiro para depois fazer a pele. Por quê? Se cai alguma sombra embaixo ou se erra alguma coisa, eu não preciso retirar a pele toda. Então fica mais fácil. Primeiro faz os olhos, depois faz a pele. Mas aí vai de cada um. Hoje nós temos 3 tipos de base no mercado. Nós temos a líquida, a cremosa e a compacta, que hoje quase não é utilizada mais. Geralmente essa compacta, ela parecia um pó. Tinham as marcas bem de antigamente que vendiam elas como pancake, não sei se alguém já ouviu falar. Hoje eu quase não vejo mais. Eu vejo a líquida e a cremosa. A líquida, ela geralmente é uma base mais fluida, tá? Uma base mais líquida. Mais leve, na verdade. E aí a gente tem ela como baby cream, o CC cream, geralmente aqueles protetor solar que tem cor, ele pode ser considerado também como uma base líquida e uma base mais fluida. E a cremosa. Aí a cremosa a gente tem ela baixa, alta e média cobertura, tá? Média cobertura, ela é uma base mais reboco, mas ela não é tão pesada. A de alta cobertura, ela é extremamente grossa e ela dá uma cobertura muito maior na pele. Então, ela é aquela base rebocão mesmo. E a leve, ela vai dar uma maquiada ali, mas ela, dependendo se você tiver uma mancha, alguma coisa, e não usar um corretivo embaixo para poder dar uma camuflada nela, ela não vai esconder tão bem quanto a de média e alta cobertura. O nosso pó, que a gente utiliza ele para poder selar a nossa pele, tá? Toda vez que passar a base no rosto, a gente tem que selar com o pó. Primeiro, que tudo que você encostar, a base vai ser transferida. Se você sela muito bem a pele, além de dar uma durabilidade muito boa na sua maquiagem, ela não vai transferir com tanta facilidade, tá? Hoje a gente tem os 2 tipos de pó, que é o pó compacto, que é aquele comum, e temos o pó solto. Dentro do pó solto, a gente tem uma variedade muito grande. Eu não sei se vocês já repararam. Tem o pó translúcido, que ele é mais branco, tem o pó de banana, que ele é bem famoso, que é o pó amarelo. E aí tem o pó solto que ele vem de acordo com a cor, né? É, claro, médio e escuro, por exemplo. O escuro para pele negra, o médio para pele mais ou menos e o claro para pele branca. A diferença do pó solto, principalmente algumas meninas que têm questão do pó de banana, tá, gente? Ele não tem nada, não tem nenhum mistério nele, é só um nome e ele é mais amarelado. Por ele ser mais amarelado, o pessoal fala que é o pó de banana. Aquele pó, ele é bom para quê? Para pele negra. Porque a pele negra, quando a gente passa um pó branco ou mais claro que você vai tirar a foto, ela estoura no flash. Então fica aquela coisa branca. Já os tons mais amarelos, eles conseguem neutralizar melhor a pele, então não estoura tanto, tá? Então aquele pó, eu gosto de utilizar ele melhor para a pele negra, mas desde que vocês possam usar tranquilamente. Mas se uma pessoa muito branquinha utilizar ele, pode correr o risco da pele ficar amarelada, muito amarelada. A nossa sombra, que a gente tem a sombra compacta, que é a sombra que vem no estojo, né? E aí a gente tem 2 tipos de sombra que vem naquele estojo. A gente tem a sombra opaca e a gente tem a sombra cintilante. A cintilante sempre vai ter brilho, tá? Dourado, prata, tem alguns rosinha, tem alguns azuis que vem brilhosinha. E a opaca são as sombras que não tem brilho de jeito nenhum. E nós temos também as sombras soltas, que a gente chama, que é tanto o pigmento quanto o glitter. O pigmento ele é bem fininho. Dependendo da maquiagem que a gente utilizar e dependendo do pigmento,
A gente consegue aplicar ele em cima da sombra só para dar um brilho a mais e não precisa passar nenhum tipo de fixador, cola, tá? Mas o glitter não, ele é mais grosso, então não tem como a gente pregar um glitter na maquiagem sem a cola para glitter. Tem que ter a cola. Tem gente que consegue fazer alguns truquezinhos, por exemplo, usar a cola de cílios e aí dá só umas batidinhas e consegue colar. A gente tem o corretivo. O corretivo, ele serve para esconder algumas imperfeições que a gente tem no rosto ou para realçar também, que entra na questão do contorno, na questão de luz do contorno, tá? Quando a gente quer esconder alguma coisa, a gente vai utilizar o contorno escuro. Quando a gente quer realçar alguma coisa, a gente vai utilizar o contorno mais claro. Ou corretivo, ou uma base. Hoje no mercado a gente tem corretivo de várias cores, tá? Desde que dos tons de pele comum, quanto o verde, o laranja, o amarelo, o roxo, e cada um tem uma função diferente. E a gente utiliza esses corretivos mais coloridos na questão de corrigir olheiras, tá? As olheiras arroxeadas, o corretivo amarelo, ele se dá muito bem nisso porque ele dá uma neutralizada, tá? As olheiras amarronzadas ou azuladas, a gente usa o corretivo lilás. E também o lilás para melasmas, que são aquelas manchinhas de sol que dá na pele. As olheiras azuladas, a gente utiliza o laranja, tá? Dependendo da olheira, não precisa nem ser azulada, gente. Mas tem gente que tem a olheira tão escura que aí a gente precisa de um corretivo mais forte. E o azul, o corretivo laranja, a gente também pode utilizar não só necessariamente para as olheiras mais azuladas, tá? Correção de vitiligo, manchas brancas ou mais claras que o tom de pele natural. Já preencheram a primeira folha toda? Tem um atrás. Igual, aí pode continuar nela. Aposte no corretivo vermelho ou com tons avermelhados e quentes, apenas nas regiões que se deseja neutralizar a cor mais clara. Eu já utilizei um batom vermelho como um corretivo e como uma sombra, tá? Então a gente consegue fazer uns truquezinhos aí com algumas coisas que a gente tem. Os tipos de rostos, a gente tem o rosto oval, é um formato de rosto mais simples na hora de maquiar, por possuir mais marcações mais equilibradas e harmoniosas. O contorno deve ser aplicado em triângulo em cada lateral do rosto, ocupando o espaço da altura das olheiras e proximidade da boca. O iluminado deve ser aplicado no centro da testa, topo do nariz e abaixo das olheiras. No queixo, aplique o produto bem na pontinha para criar a impressão de mais largo. O rosto redondo. Nesse formato, os ossos das maçãs faciais são a parte mais larga do rosto e também possui um maxilar mais arredondado. É interessante escurecer as laterais do rosto e descer o contorno esfumado até o maxilar. O objetivo é criar uma sombra para diminuir o volume dessas áreas. A iluminação deve ser aplicada no topo do nariz, queixo, abaixo dos olhos e na testa em forma de triângulo invertido. O rosto quadrado possui laterais de face reta, com altura e largura apresentando a proximidade aproximadamente iguais com a mesma proporção. Para deixar os traços mais harmônicos, é necessário aplicar o contorno nas laterais da testa e na região entre as olheiras e o maxilar. O iluminado deve ser feito em formato de triângulo invertido no centro da testa, no ponto alto do nariz, abaixo dos olhos e no centro do queixo. O rosto retangular, o rosto com formato longo e levemente estreito, que possui os ossos da testa, das maçãs, os maxilares com larguras similares. O contorno deve ser feito na lateral da face e abaixo das maçãs. Na testa em direção da raiz do cabelo para diminuir a região e no queixo para ajudar a harmonização. O iluminado deve ser aplicado no centro da testa, topo do nariz e abaixo dos olhos. O rosto triangular. Esse formato possui as testas mais estreitas e maxilares mais largos. Por isso, o contorno deve ser aplicado nas laterais do rosto
o entorno do maxilar. O iluminador deve ser aplicado no centro da testa, topo do nariz, queixo e abaixo dos olhos. O rosto do coração, geralmente é evidente quando alguém tem esse rosto, porque o cabelo da pessoa vem até aqui assim, ó. Bem formadinho mesmo, aqui no meio. O formato em coração possui testa e têmporas como os pontos mais largos da face. Nesse caso, o contorno deverá começar nas laterais da testa, passando pelas têmporas e descendo até as laterais do rosto. O iluminador deve ser aplicado no centro da testa, queixo e, quando necessário, na linha acima da mandíbula, acrescentando assim mais volume nessas áreas. Aqui para vocês entenderem melhor. Essa parte mais escura a gente faz com um contorno mais escuro. Como assim contorno mais escuro? Por exemplo, o meu tom de pele, eu vou pegar uma base, dois tons mais escuro para poder fazer o contorno, tá? E a parte mais clara, a gente geralmente usa um corretivo, até pode ser uma base, que às vezes a gente compra errado e tá lá parada, que não é da cor da nossa pele, dá pra gente utilizar também. Então, essa parte mais clara sempre vai ser uma base ou um corretivo, um tom mais claro que a nossa, um tom ou dois tons mais claro que a nossa pele, e a parte do contorno vai ser mais escuro, tá? Aqui é a questão da iluminação, ó. Nariz, no arco da sobrancelha. Ali o T invertido, o triângulo invertido. Iluminação aqui no queixo. Preparação da pele. A maquiagem pode ser boa do jeito que for, que se a gente não souber preparar a nossa pele, ela não vai ter uma durabilidade boa, tá? Então, primeiro de tudo é a gente limpar a nossa pele. Se você estiver em casa e for se maquiar em casa, você pode lavar com sabonete que você tiver em casa, ou se já tiver lavado e tal, e quiser também usar a água micelar, não sei se vocês já ouviram falar. Pois é, a água micelar, além dela tirar a maquiagem, né, que ela tem a função como demaquilante, ela também prepara a sua pele para poder receber a maquiagem. Então, ou você lava com sabonete e utiliza a água micelar depois, ou só a água micelar. O tônico, ele regula o pH da pele, tá? E ajuda a hidratar também, a tratar a nossa pele. Se você não tiver um tônico em casa, não tem problema nenhum. Até porque já tem algumas água micelar que ela já tem lá. Hidrata, tonifica, tá? E limpa, por exemplo. Então, não. Depois da limpeza da pele, a gente vai vir com hidratante. Tem que utilizar o hidratante. Depois que a gente limpou a nossa pele, que a gente preparou ela para poder vir com os outros produtos, a gente vai usar o hidratante, tá? Quanto mais hidratada a sua pele tiver, mais vai durar a sua maquiagem também. Quem não corre o risco da base abrir. Quando eu falo a base abrir, alguns pontos do nosso rosto, por exemplo, principalmente nariz. Às vezes depois você vai olhar no espelho, ela tá com alguma falha, tá? Falta de hidratação da pele. Não, tem que ser específico para o rosto. Uhum. Aí você pode procurar um creme mais leve, mais fluidozinho. Tem, por exemplo, tem um da Nivea, que ele é como se fosse um gelzinho. Ele é muito bom. O Prime a gente só utiliza se tiver poro dilatado. Se não tiver, uhum. É, isso. Não. Você vai passar água micelar, depois você vai hidratar a pele, aí você vai vir com protetor solar, depois você vem com Prime. Pra depois vir com a base. É, a gente usa como protetor solar para proteger a pele. O Prime, que foi isso que as meninas falaram, ele ajuda a amenizar os poros. E na questão que ela falou da acne também, ela dá uma uniformizada na pele. Porém, quem não tem poro dilatado e não tem nada, assim, que queira uniformizar na pele, deve evitar o Prime, tá, gente? Porque a...
Mas é o. É, mas aí tem ele pra pele oleosa. Que ele vai ser mais seco, ele vai ter o toque seco. Não, não vai ser tão oleoso. É, o Prime. Geralmente tem lá na embalagem falando que ele ajuda a fixar a maquiagem, tá? Então, cuidado com ele também. Ao mesmo tempo que ele pode te ajudar uniformizando a sua pele, preenchendo os seus poros, ele também pode ajudar a abrir a base se seu rosto não tiver necessidade nenhuma de utilizar ele, tá? Então, ao invés dele ajudar a fixar a maquiagem, ele vai acabar com a sua maquiagem. E abra uma fixadora. Para que que ela serve? Para fixar a maquiagem. Eu gosto de utilizar ela antes da pele, porque ela ajuda a fixar, e depois da maquiagem, ela ajuda a tirar um pouco do aspecto de pó, que quando a gente passa, dá uma carregada na pele, então ela tira. É, ela é spray, ela é líquida. Então, o que que eu faço? Limpo a minha pele com a água micelar, eu jogo a bruma, espero a minha pele absorver, venho com hidratante, venho com protetor solar, e aí sim, se precisar do primer ou não, eu vou utilizar e depois eu venho com a base. Se você prepara a sua pele muito bem para poder receber a maquiagem, sua maquiagem vai durar demais, tá? Dependendo do produto, sim. Algumas técnicas de preparação de pele, que foi o que eu falei para vocês do contorno e iluminação. E aí a gente tem o contorno e a iluminação, pode ser usado os produtos mais cremosos, tipo base ou corretivo, e também o pó, tá? O pó compacto, que aí tem como utilizar ele do tom mais claro, tom mais escuro, fazendo contorno e iluminação. Não, ela é um sérum. Uhum, ele é um sérum. Ele, se você passar antes da base, dependendo de como ele for, por exemplo, esse brilhoso que você tá falando, ele vai deixar a sua pele mais iluminada. O iluminador. Pra secar, não sei qual é isso. Não, não é a bruma, não. Pra secar a pele. Você fala o spray? Aquele lá é o fixador de maquiagem. Não. O que eu sei em gotas, ou é um sérum hidratante pra pele, ele serve como hidratante. E tem uns que é como se fosse um iluminador em creme, né? Mais líquido. E o pessoal usa ele embaixo da base só pra deixar a pele mais acetinada. Aí o contorno e a iluminação, que eu falei pra vocês, essa parte mais escura é o contorno, e a mais clara é onde ilumina a pele. Algumas técnicas de pele aqui pra vocês. A Strobing é uma pele mais iluminada, não é uma pele tão carregada. A gloss, ela geralmente é feita com sombra mais líquida, mais peguenta, tá? Dá aquele efeito molhado. Geralmente a gente só vê essas coisas mais em revista, em desfile, aham, porque ninguém usa isso no dia a dia. Sunkissed, que a gente utiliza mais blush nessa técnica. Ultimamente as meninas mais novas estão usando isso, não sei se vocês já repararam, o blush chinelada.
Era uma maquiagem comercial que a gente chama, né? Só pra aquilo ali. Mas é interessante, muito interessante. Só que esses produtos, gente, não dá. A gente tem até algumas coisas que são utilizadas. Por exemplo, a Bruna Tavares. Ela tem umas sombras assim, como se fosse na textura de batom. São muito boas, principalmente para fazer fundo, mas elas são bem difíceis de ser utilizadas também. Mas é uma sombra mais cremosa. Uhum. É porque ela não tem como esfumar com tanta facilidade. Então, se ela secou ali, é complicado para poder esfumar. Não, o Prime pode ser utilizado, é igual eu falei, não é uma regra. Se você se dá bem com ele, tranquilo, mas tem pele que não dá e abre a base, então não precisa passar. Sim, mas é isso que eu tava falando pra vocês. Nem sempre o preço vai dizer se o produto é bom ou é ruim. Às vezes você vai encontrar um batom de R$ 10 que é muito melhor que o de 100. E é verdade, até porque também essas marcas mais caras, por exemplo, MAC, Kiko. Gente, sim, assim, são boas, são, porque a maioria das bases, por exemplo, elas são bases mais hidratantes, tem todo um tratamento lá dentro. Porém, por ela ser marca estrangeira, ela é mais voltada pro pessoal da pele que de lá, gente. Lá a pele é o quê? Pele seca. Vocês não vão achar uma base mate dessas marcas, por exemplo. É base mais cremosa. Então, assim, aqui no Brasil é quente. É um clima mais tropical, é totalmente diferente de lá. Lá é um clima mais seco, é um clima mais frio. Então, a base cremosa, ela dá melhor lá do que aqui. Mas tem maquiadores que utilizam ela. Eu também tenho base da MAC. Sim, a pele que vai dizer muito a respeito disso. Por exemplo, pele mais madura, eu não consigo usar uma base mais mate, porque ela vai marcar muito as linhas de expressão. Então tem que ser uma base um pouco mais cremosa. Essa técnica que a gente chama do banking é só a questão da aplicação do pó, que eu falei pra vocês, do pó solto, tá? A gente aplica aqui embaixo dos olhos, aqui no bigode, aqui embaixo do queixo, essa zona T aqui do rosto, só pra ele dar do pó. Não, isso é depois da base, o pó. Uhum. Aí a gente deixa a pele curtindo um pouquinho o pó, só pra dar uma secadinha, tá? Pra ficar bem sequinha a pele. Depois da base. O pó sempre vai ser depois da base. A gente vai utilizar o pó pra selar a base, tá, gente? Tem assinou a chamada? Não, tudo bem. Tá? Tá. Vai. Amanhã é aula normal, tá, gente? Normal. Oito a meio-dia. Hoje demorou porque ela tava arrumando as câmeras. Tem problema não. Tá? Não tem problema não. 8 a meio-dia. Hoje demorou porque ela tava arrumando as câmeras. Eu acho que é. Eu acho que é uma, né, não? Não, mas de manhã é de 8 a meio-dia. Tem, eu vou mandar pra você. A tarde é de 1 às 5. O formato dos olhos. Os olhos pequenos, a gente deve evitar sombras muito escuras e lápis pretos na linha d'água, tá? Vamos usar o lápis branco ou nude na linha d'água, que é essa linhazinha aqui dentro onde a gente passa o lápis de olho e a gente...
E a gente tem um truque para olhos pequenos. Às vezes a pessoa gosta muito de usar lápis de olho, então assim, não é uma regra que não possa utilizar, desde que você saiba usar para poder valorizar o seu olhar, tá? O que que a gente pode fazer? O lápis branco ou nude a gente passa na linha d'água, que é essa linha dentro aqui do olho que a gente tem. E o lápis preto a gente vem bem rente à raiz dos cílios. Então ele vai deixar seu olhar maior. E nunca, em hipótese alguma, levar o lápis até aqui o cantinho interno do olho, tá? Que é esse cantinho aqui da lágrima. Porque é onde a gente lacrimeja e aí automaticamente seu lápis vai derreter todo. É. Os olhos grandes, a gente tem um espaço muito bom para fazer maquiagem, mas também tem que ter cuidado para não realçar de forma que o olho da pessoa pareça mais ainda. Os olhos caídos, para harmonizar o olhar, algumas opções são bem-vindas. Construir delineados do centro da pálpebra ao canto externo, puxando um formato de gatinho se preferir, curvar bastante os cílios superiores e alongá-los. Evitar aplicar produtos como lápis e sombra em tons escuros abaixo dos olhos ou na linha d'água. Os olhos caídos, geralmente, eles são, parece com aqueles olhos amendoados, eles são mais caidinhos assim para aqui dentro, onde a gente passa o lápis de olho. Essa é a linha d'água do olho. Vocês querem um intervalo? Então vamos. A maquiagem nos olhos caídos, tá? Que foi o que eu falei pra vocês, que é mais a questão daqueles olhos amendoados. A pessoa já tem até uma feiçãozinha de triste. O olhinho geralmente é caído pro canto externo aqui, tá? Para harmonizar o olhar, algumas opções são bem-vindas, construindo o delineado do centro da pálpebra ao canto externo, puxando o formato de gatinho, se preferir curvar bastante os cílios superiores e alongá-los. Evite aplicar produtos como lápis e sombra em tons escuros, abaixo dos olhos ou na linha d'água. Essa questão do delineador gatinho, tem muita gente que gosta, muito mesmo, mas infelizmente ele não se adequa a qualquer tipo de olho, tá? Dependendo do olhar da pessoa, ele deixa o olhar mais caído ainda. Por exemplo, também, quem tem a pálpebra caída, esconde totalmente ele. Então, só vai ver o rabinho aqui do final. O que puxa no cantinho. Os olhos orientais, que geralmente eles têm a pálpebra bem caída, eles têm um espaço aqui de pálpebra muito grande, porém a pálpebra fixa, que é essa parte aqui do olho que a gente chama, ela é menorzinha. Então a móvel, que é essa aqui de cima, ela acaba sobrecaindo sobre a pálpebra fixa. Outra coisa também, questão de quando a gente fosse maquiar, a sombra. Se a gente passa ela só na pálpebra fixa, quando você abre o olho não dá pra ver nada. Então a impressão que você vai ter é que seu olho pode ser um pouco mais gordinho. Quando a gente sobe um pouco mais a sombra, até esse ossinho aqui que a gente chama de côncavo, a gente dá uma alongada no olhar, tá? E ele te dá uma sensação que seu olho é maior.
Então, nos olhos orientais, esse formato apresenta os olhos puxados, com a pálpebra móvel menor, que é essa parte aqui, onde eu falei para vocês, um pouco visível quando os olhos estão abertos. Além de não possuírem profundidade no côncavo, se for de decisão da cliente tornar a maquiagem mais marcante com esfumado na pálpebra fixa, dando mais profundidade no olhar. Usar um lápis branco ou bege na linha d'água para poder aumentar o olhar, que foi o que eu falei para vocês. Quando a gente utiliza o lápis branco na linha d'água e o preto por fora, ou uma sombrinha marrom na raizinha dos cílios inferiores, ela deixa o nosso olhar maior, tá? Tá quente. Os olhos saltados, que são os famosos olhos esbugalhados. Deve-se optar pelo uso de sombras escuras, esfumadas na pálpebra móvel, no côncavo e também rente aos cílios inferiores. E os olhos fundos. Optar por cores mais claras, cintilantes e iluminadas, tá? Deve-se evitar o esfumado preto ou de sombras escuras demais. No côncavo, enquanto pigmentos usados sobre a pálpebra móvel trazem pontos de luz e realce aos olhos. Tá só chamar pra mim. Uhum. Tá, tá bom. Essa questão do pigmento foi aquela sombrinha que eu falei pra vocês, que ela é uma sombra solta. Uhum, 8 horas. Mas ela é mais fininha, mas ela é bem brilhosinha, tá? Aqui a gente tem a estrutura do olho, que eu falei pra vocês desde o começo. A linha d'água é essa linhazinha que a gente tem dentro do olho, geralmente onde a gente passa o lápis de olho. Aqui de dentro, próximo ao nariz, a gente tem um canto interno, tá? No canto interno, a gente nunca vai passar uma sombra escura. Sempre vai ser tom mais claro, ou os tons mais cintilantes, dourado, prata, tá? Nunca tom escuro aqui no canto interno do olho, que é essa parte que fica mais perto do nariz, tá? Sempre no canto externo. A pálpebra móvel, que é essa aqui que a gente movimenta o olho. A fixa, essa mais em cima aqui do côncavo, onde a gente não consegue mexer, que é geralmente o espaço que a gente tem entre a sobrancelha e a próxima dos cílios aqui, nesse ossinho aqui, na verdade. O côncavo, que é esse ossinho que a gente tem aqui. Algumas pessoas têm um côncavo mais marcado, por exemplo, quem tem o olho mais fundo, o côncavo é mais marcado, tá? Ahn, parte inferior das sobrancelhas, que é embaixo, que a gente utiliza aqui o iluminador para dar uma iluminada no olhar. O canto externo. O cantinho lacrimal, que eu falei pra vocês, que a gente tem uma fissurinha bem aqui na linha d'água, que a gente não deve levar o lápis até o comecinho dela, porque é onde a gente lacrimeja é sempre onde o lápis derrete, né? Onde a gente fica com o lápis borrado. Outro truque também para o lápis não derreter é a gente passar uma sombrinha embaixo e vir com ele em cima. Porque por mais que ele derreta, ele vai fixar no pó. Então não vai derreter tanto, tá? Canto lacrimal, raiz dos cílios inferiores, o interno, canto externo, côncavo. É isso. E aí eu vou mandar esse material para vocês também, tá? Não, eu vou mandar para vocês. Aqui a gente tem algumas técnicas de olhos, tá? Esse é um esfumado clássico. Aqui com dois tipos de sombra a gente consegue fazer isso aqui. Ou até com dois pós, por exemplo, tá? Não tem muito mistério essa técnica, não. Vou ensinar pra vocês uns macetes pra vocês não precisarem também comprar tanta coisa em casa, tá? Às vezes uma coisa que serve pra uma coisa já serve pra outra. Por exemplo, um pó mais escuro que a sua pele. E dá pra gente fazer tanto o contorno quanto a gente preencher a sobrancelha, se for o tom da sobrancelha pra não ficar tão quente. Já dá pra gente utilizar como sombra, tá? Então tem muita coisa assim que dá pra gente usar
como várias coisas que você não precisar de comprar. Uma paleta de contorno, uma paleta de pó, uma paleta de sombra, tá? Então, tem coisa que dá pra gente utilizar. É o que eu falei pra vocês, ó. A sombra clara sempre no canto interno, que é próxima do nariz, e a sombra escura sempre no canto externo, tá? Que fica do lado aqui da orelha. Essa é uma maquiagem mais clássica, é uma maquiagem que dá pra tudo. Aí vai da imaginação de vocês, da criatividade de vocês. A gente pode fazer essa sombra tanto com sombra opaca, com sombra cintilante, pode utilizar glitter, pode usar pigmento, tá? Vai de acordo com o que vocês quiserem fazer, assim, o tipo de evento, se quer uma maquiagem mais leve, uma maquiagem mais carregada. Mas o esfumado clássico é o princípio de tudo, é a base de tudo, de qualquer outra técnica, tá? Esse é o semi-cut. A gente deixa o côncavo mais marcado, que é aquela partezinha marrom lá em cima, que eu falei pra vocês aqui no ossinho. E ele fica um... A gente consegue construir um degradê de cores com ele, tá? E ele fica uma sombra mais aberta aqui no final. E ele é mais marcado. Essa parte branca a gente faz com ou uma base, ou um corretivo. E a gente chama isso aí de recorte, tá? Recorte na pálpebra, que fica ele mais marcado. Essa é a pálpebra luz, que é nesse único caso que a gente vai utilizar a sombra mais escura no canto interno dos olhos, que é próximo do nariz, tá? Porque nessa técnica ela só fica iluminada ao meio. Os dois lados ela fica mais escura. Ao invés de igual o esfumado clássico, que é começa com a sombra clara e termina com a sombra escura, ela começa com a sombra escura, tem um ponto de luz ao meio e no final ela termina com a sombra escura de novo, tá? Esse é o famoso Smoky Eyes, não é todo mundo que combina com ele. É uma maquiagem extremamente difícil de fazer, porque a sombra preta, ela, você tem que saber muito bem trabalhar com ela, porque ela mancha muito. Tanto a pele quanto os olhos tem que dar aquela esfumada boa, senão ela fica muito marcada. Geral, eu já vi essa maquiagem em uma pessoa que tem um olho grande. Nossa, ficou muito bonita a menina. Mas assim, não é todo mundo. Principalmente olho pequeno, não? Particularmente pra mim, não é uma maquiagem que combina com olho pequeno. O olho com glitter, aí a gente tem um esfumado e o glitter. E a base de toda a maquiagem vai ser esfumar, tá? Então, sempre que eu falei pra vocês, quando for aplicar a sombra, sempre com a mão leve, tá? Vai aplicando, isso, sempre batidinhas pra poder aplicar. Se você passa o pincel, você arrasta, então você tira, tá? Sempre aplicando é batidinhas. Tem que ser. Senão você tira o produto todo. E aí, nesse caso, tá. Uhum. Nesse caso, para aplicar o glitter, a gente precisa da cola, tá? O glitter sempre vai precisar da cola pra gente aplicar ele, porque ele é grosso e não fixa sobre a sombra sem a cola de glitter. Predominância de cores, aqui a gente tem um esfumado também, aqui é um esfumado clássico, porém com degradê de cores, tá? Nesse caso aí, foram utilizadas só as sombras opacas. Vocês podem ver que não tem brilho algum. Essa é uma maquiagem mais pesada, tá? É um olho mais carregado, é um olho mais sofisticado. Ali a gente tem o esfumado. Ui. Tem o esfumado. E no final, vocês podem observar que a gente não consegue ver aonde está terminando o delineador. Porque a gente utiliza o truque da sombra preta para poder esfumar esse cantinho e dar uma impressão de que você não sabe onde tem o fim dele. Essa maquiagem geralmente é uma maquiagem social que dá para você usar para casamento, assim, quem gosta, né? Formanda. O esfumado na diagonal e o delineado gatinho esse aí, tá? Que é o que deixa o cantinho mais puxadinho. Essa é uma maquiagem gráfica, uma maquiagem comercial, que a gente chama, que foi o que a gente estava falando aqui aquela hora. Geralmente esse tipo de maquiagem o pessoal
inventando em carnaval, ou inventa algum editorial de revista, essas coisas que no dia a dia não tem como você utilizar uma maquiagem assim, né? Claro, tem gosto pra tudo, mas eu não usaria. A sobrancelha tá bonita, tá bem preenchida. Sim, não, sim, então, tô falando assim, é uma coisa mais, né? Um editorial de revista, na ginástica, num carnaval, numa coisa, num evento, mas assim, ninguém vai com uma maquiagem dessa pra um casamento, pra uma formatura. A questão da biossegurança, que é a gente prezar pela segurança da nossa cliente, quem for trabalhar com maquiagem em atendimento ao público, tá? É... Uhum. Eu vou mandar no celular, esse material. Questão dos riscos, o que a gente precisa se atentar, usar material descartável, pincel, tá? Ter cuidado. É, Quando a gente vai passar batom, a gente não pode pegar o pincel de dentro do batom e passar na boca da cliente. A gente sempre tira um pouquinho com a espátula, que tem uma plaquinha, tem uma espátula, e a gente pega um pincel descartável para poder utilizar. Ou pega o pincel mesmo aquele pincel de detalhe que eu mostrei para vocês para poder passar, mas assim, cada coisa é uma cliente, né? Se você, vamos supor, eu vou atender 10 clientes hoje, eu não tenho 10 kits de pincéis para poder atender cada uma, pelo menos deixa um intervalo entre um e outro para você dar uma higienizada nos pincéis, nas coisas ali, tá? Antes, porque tem coisa que não tem como você usar e jogar fora, igual o pincel de pó, base, essas coisas. Mas tem outras coisas que dá, igual escovinha, aquelas de cílios. Dá para você pegar ali, tirar um pouco do rímel, utilizar aquela escovinha para poder passar na cliente. Que mais? O pincel aplicador de batom, que dá para você fazer isso, dá para poder passar o batom. Aí o que eu falei, a espátula, onde a gente retira os produtos e coloca lá para não passar diretamente na cliente. O álcool 70, a higienização dos pincéis. E aqui eu vou deixar algumas fotos para vocês de alguns trabalhos meus, tá? Esse é aquele cut que eu falei para vocês. Hã? Não, Rafaela. Essa era uma noiva civil. Foi um esfumado clássico mesmo. Aqui foi uma maquiagem para tirar umas fotos. Aqui eu utilizei um esfumado clássico, só que eu coloquei um pouquinho de pó embaixo para dar uma diferenciada, tá? Gente, e vai da criatividade de vocês. A gente consegue brincar com várias cores, várias coisas, tá? E aqui é um olho com glitter. E essa maquiagem para fazer esse fundo vermelho eu utilizei um batom. Com essa cor, assim, não dá pra sair, né? Dependendo. Mas era mais pela questão da técnica mesmo, tá? Eu vou mandar esse material pra vocês. Eu também pedi pro rapaz imprimir o material ali pra ver se, vamos ver se ele consegue ainda trazer hoje. E aí eu quero uma modelo. Eu vou escolher um nome aleatório aqui na lista, tá? Aí se não tiver aqui, vocês falam. Tá, meu pai. Outro lá tá folha também tem. Não tem. Elisângela. Isso aí. A gente não pode cantar. Sim, espera aí.
que eu falo que é descartável, ele é um vitamin aplicador de batom. O mesmo que vem do batom, só que é descartável, que a gente joga um pouco. Tira um dia pra fazer, vamos fazer batom também. Fralda. Não, tudo. Porque na maquiagem. Pode ter que alergia à maquiagem, entendeu? Tem que usar maquiagem igual a mesmo. Não tentou nada. Só batom. Só maravilhoso. Não tem nada. Você pegou aqui, ó. Só que assim, eu tenho que ir na reunião da cidade. E a explicação é porque vai correr para você. Define a unidade de técnica. Tinha melhor uma né? Então, tem que mulher. Então, tá. Ou para quem está no suave, eu acho. Ó, ele vai aqui. Tem várias que tem na tem iluminador, tem vários iluminadores, vai ter que matar o tem eu não quero olhar. Primeira coisa que a gente vai fazer limpar a pele, tá? Uhum. Minha água micelar tá aqui dentro pra não derramar, tá? Tá. Tem algodão, né? Oi? É algodão, não? É, algodão do limpo.
E eu tenho a Bruna, tá? O quê? A Bruna fixador. A maquiagem. Isso, ela ajuda a fixar a maquiagem, tá? Aqui a gente vai esperar pra ele dar uma corrida nela. Mas olha, depois que faz um link para nós. Vai dar agora, filho. Eu mandei imprimir pra você aqui, tá bom? É que eu pedi bastante já. Mas nem agora eu tô ansiosa pra aprender isso. Eu aprendi, eu não sei. Que é ela, eu tô com medo bobagem. Pois é, então, eu vou desmaquiar, feito lá, eu já tenho ela, que vai que não vai de novo. Maquiar. E comprar o ela tinha uma tem que ser tá rápido. Cada um tem que tomar de perna. Eu não tinha que dar, eu não vou ter que dar com Pelo menos, vai registrar tem delineador que você pagar mesmo, meu vai ter que dar alergia, foi uma coisa. Aí então deve dar deve ser um negócio para frente. Eu tive aqui, vai ela faz uma foto, né? Para não ter dia não. Às vezes você pode adaptar com um produto de R$ 1, pode levar a gente. Esse aqui, gente, é um quarteto para sobrancelha, tá? Assim, melhor cores. Eu gosto de fazer. Primeiro olho. Não, peraí. Deixa eu hidratar a pele dela. Agora eu vou hidratar a pele. Qualquer hidratante? Tendo facial, sim. Então não pode ir de roupa, né? Não tem medo de facial. Pode. Mesmo que tenha um pano não, a pele faz mais hidratante. Vai ficar a maquiagem melhor. Aí, sua não é não. Mas se não passar, então já não vai dar para mudar. O professor, é obrigatório passar para o professor, né? E que tem legal para o professor também. Tem lá, velho. E todo mundo daqui vai ser. Seja mais leve. Por exemplo, tem um da Nívea que ele parece um gelzinho. Ele é mais. Outro rapinha assim, a textura dele quando você passa na pele. Ele não se precarrega, só consegue usar ele tranquilo. Mas é essencial hidratar a pele, tá? Pode saber.
Minha menina ficando tão formada, ela era muito formada. Ah, mas aí tem que fazer discoteca, não tira a fábrica também, tá? Quem seja mais madura, tem pedaço de hidratar bem essa área do óleo, tá? Como é que é, professor? Pele madura. Tá? Sempre hidratar bem a parte inferior dos olhos aqui, tá? Porque não vai mandar para. Ou, você não meditando na nariz? Claro. Não vai mandar para o material, não. Falando nisso, vou pegar um trabalho. Vai no trabalho. Basta para nossa meu outro nome lá. Porque eu não quero vir, deixa eu ver como é que ai, tô pegando aí, no caso dela, eu não vou passar o Prime, tá? Ela não tem cor aberta, ela não tem nem uma uniformidade assim na pele que eu preciso de uniformizar, tá? Então eu não vou passar para não correr o risco da base abrir. Como eu falei para vocês, às vezes a gente utiliza o primer, ele acaba atrapalhando porque ajudando a fixar a maquiagem, tá? Aqui eu vou utilizar esse pincelzinho que vem nele também, tá? É um pincel fiancado. Ele é um pincel pequenininho, mas ele é um pincel fiancado. E esse é o quarteto de sobrancelha que eu falei pra vocês. Eu vou preencher a sobrancelha dela. Vai dar uma pedra pra eu sempre começo da metade pro fim. Por quê? Porque no começo eu vou utilizar só o que sobrar de sombra no pincel para não ficar aquela coisa marcada, tá? Então sempre com a mão leve. Como é que é o nome dessa coisinha aí? Sim, quatro edições assim, ó. Isso é o mais simples, já falou. Mas, mas, por exemplo, aqui, ó. Esse quarteto aqui, dá pra gente usar ele como sombra. Tranquilo. Aqui a gente consegue fazer um esfumado para ir tranquilamente. Da mesma forma que se você tiver um colar de maquiagem, por exemplo, a de sombra. De sombra também pode, né? Pode. Pode dar uma. Ó, aqui tem muito tom de marrom. Aqui eu consigo, utilizando a sobrancelha não tem problema nenhum. É sombra do mesmo jeito, não tem assim, não é uma sombra para a sobrancelha. É o tom dela que chega mais perto. Agora, se você vai mostrar com certeza, né? Eu só tem a questão da sombra. Você vai usar uma sombra, você vai falar que tem vários tons de pele, lá, né? E eu quero coincidir da final, que isso é muito importante. Mas sempre bem próximo do fio, tá? Pra não perder a tomada. É só escurecer. Escurecer não. Gente, ela vai ficar mais certinha. Mas assim, nada pra deixar algo totalmente fora do normal, tá? Mas eu já não usava isso, né? Achei que eu não usava isso. Certo, só porque eu quero tudo. Agora não necessidade de eu tô mixando dela, tá? Eles estão mais escuros aqui, mas vem cara são preto, pra não ver. Se eu usar muito claro, ele já fala que é outra, já tá diferente. Você vê? Aqui parece, vai depois vai ficar correndo, né? Eu tô, caramba. Ela vai ter que ligar para gerar lá. A cara dela. Eu tô mais uma. Eu tô. Minha mãe, eu tô aqui. Eu não faço o tempo no final. Não, alguém não dá pra ela faz a outra dança lugar. A principal, todas, seja. Eu tenho que falar para nós. Eu acho que na maquiagem faz principal para você. E o olho não pode, real. Já que você era bem feita. Não sei, real. Ela faz o quê? Mas, por exemplo, eu vou fazer né, uma make express. Então, vou preparar a pele, eu vou fazer o que ela vai estar bem fiada. Eu não quero, imagina. Entendi.
Uma casa que aproveita bem a noite, que aí que você vai lembrar, ela fala, já deve ter exata. Só tô chega cá, ele pra frente pra mim, amor. Você sabe, fica por lá, agora, já me deu uma roupa chata já. Vai, pode, tô levando ele. Tá. A gente joga pelo meio, né, Bel? Tá? Não. Ele é de banana aqui. Aí tu vai ver, eu vim aqui. Varrer, né? No caso aqui, não tem como eu dar batidinha, então eu vou. Se não der a batidinha, ela vai ficar na cara do seu varrer. Não, porque todo mundo é. Não. Tá? Não chega. Outra opção também que a gente tem para verificar, outra coisa. Tem uma pastinha também, que é a minha filha. Ela tem um ponto, né? Claro, tudo que trabalha também meu quarto. E aí ela parece ela é mais teimosinha. Também é pra frente essa material, também é boa. Depois de usar na frente, não tô fazendo todo dia com sucesso. Tem um lápis que quem usa ele muito é design sobrancelha. É o lápis dermográfico, tá? De repente, talvez até ele mesmo. Já tentou tomar antialérgico antes de usar maquiagem? Não, tem um que não dá sono. No casamento da minha filha, eu tive que fazer. Terminou de assinar o contrato. É o mesmo da sulfetrim. Ele não dá sono. Depois eu pego ele não dá sono. Somente que tem melado, fica agoniado, tentando disfarçar ele no poste. Ele não dá sono. A dela, eu coloco depois dela já tem. Então, eu vou passar para baixo, tá? Eu mesma estou o quê? Com a pele feita, batom, eu não passei sombra hoje. Se tá dando diferença na minha maquiagem, eu tenho. Tô usando, mas Qual que é o nome desse lápis que a senhora fez? Demográfico. Demográfico. Hoje ele é mais fácil para usar do que então pode fazer uma coisa também. Eu tenho preto e tem marrom, né? Geralmente é mais fácil ficar de preto. Na verdade, eu para pensar, né? Por ter vibrado da renda, né? Pessoas quase não ligam mais. Oi? Como a gente descobre o tom da base, tá? Nunca é passando no punho. Nunca. Por quê? Essa parte aqui sempre vai ser mais clara. A gente não pega tom. Então, a gente vai passar na bochecha, tá? Vai passando aí, vai passando pra trás. Vou pegar aqui. Então, a gente vai. Então, nunca vai passar no punho, tá, gente? Sempre desce no corpo. E aí tem que igualar com o colo da gente aqui, tá? Essa parte aqui sempre vai ser mais clara. Então, não tem nem como. Nunca dá conta. De manhã, a gente pegar no mar, vou testar. Aqui a gente não pega só. É a área mais clara que a gente tem no corpo, essa parte mais interna do braço. Sempre no corpo. É melhor no corpo, porque a gente vai ver certinho.
Vai dar, vai dar. Eu também tô muito. Eu quero deixar uma caneta. Só para mim não anotar meu número do WhatsApp pra você mandar para mim, não vou ficar de fora. Ah, mas assim, mandou aí. Aqui tá. Anota aí o meu, gente. Você me mandou 8, eu vou mandar na nossa pra vocês. Tá. É mesmo. 61. Já. Vai. Aí. 9. 61 994. 994 39. 39 6094. 6094. Então, pronto, eu fiz a série. Quem fala aí, não tem não? Tô olhando aqui agora. Então, mas ela falou, não tem necessidade de comprar ela. Quando você tiver uma paleta que você quer confirmar, você consegue utilizar. Aí eu deixei mais contrato, deixa eu cuidar de comprar só uma coisa. Porque uma coisa pode ter a mesma qualidade da outra. Pegou bem, top 4, 69. 60, 94. E 60, 94. Na Bela. Se vocês mandarem um oi, pode chegar uma mensagem automática aqui pra vocês. Tá bom? Depois mais eu vou mandar. Lápis dermográfico. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho 2 tons de base, tá? Um mais escuro e o mais claro. 2 são papel higiênico. Já acontece. Eu fui. Papel dela. Tá. Tá vendo? E o claro já ficou muito claro. Ninguém já viu? Já. É mais fácil, mas é. É boa. Não, só agora aí. Às vezes, muitas vezes tem que fazer uma base. Eu achei que o seu Nesse carro, sim. E maquiagem já tá afiada para quem segue também. Mas o que acontece? É que eu tô misturando porque eu não tenho o tom exato da pele dela, tá? Hã? Tô falando aqui, eu estou misturando a base porque eu não tenho o tom exato da pele dela. Mas ela pode ir numa casa de cosmético aí da vida e achar o tom exato. Da mesma forma que ela pode não achar. Por exemplo, a minha pele é muito complicada. Por mais que eu seja tem um tom de pele clara, às vezes eu tenho que comprar uma base do tom um pouco mais escuro porque eu não acho exato da cor. Às vezes o tom que elas falam que é pra minha pele fica mais clara e a escura fica um pouquinho mais escura. Mas aí o que eu faço? Vem um pouquinho do pó. Um pouco mais claro. Outra coisa, cuidado quando vocês forem comprar uma coisa lá na loja. Não, minha cor é bege 5. Vamos supor que a gente tem 3 marcas de base. Ruby Rose, Max Love e Bruna Carvalho. O bege 5 da Ruby Rose é um, o bege 5 da Max Love é outro, o bege 5 da Bruna Carvalho é outro. Nunca vai ser a mesma paleta de cores, tá? Sempre vai mudar o tom. Então, vocês sempre testam, porque nem sempre o escuro que é de um vai ser o escuro do outro. Muda muito a paleta de cores. Quando eu pego uma pele que eu gosto, professor de cor.
Então, mas aí, do amor é uma coisa, eles não vão. Pede de lá, né? Então, mas o pede de qualidade, bom, é para você. Para de outra marca, o pede de qualidade de outra marca, não é. Então, Produtor de protetor de produtor. como essa base aqui ela é um pouco mais grossa, outro fluxo, tá? Que ela é de alta cobertura. Vou usar o diluidor de maquiagem, tá? Ela, eu consigo deixar a textura dela mais fina. E base aqui ou não? Não, prefiro um pouquinho colocar. Não, não preencher a maquiagem da frente. Não preencher a maquiagem da frente. Não, não é toda. Não, mãe, mas já dá pra sim, aí você comprou uma maquiagem mais leve. Mas na minha época, professora, como não tinha, não era muito caro diluidor, usava tanto. É, Eu tô falando a base, quando não tem emprego, eu tenho um protetor de solar, eu já uso um pouquinho de protetor e tá, poxa. a base era bem mais perto, ó. Os cabelos aqui. Mas era verdade. Hoje não, porque tá bem mais barato, a viagem não sabe, já tem muito caro. Que eu vou aplicar nela faz pontinha, tá? Só Batidinho. Eu arrasto e tiro o produto, tá? gente batezinha, não é importante não. Outra coisa, a iPhone, tá? Tem que procurar utilizar ela molhada, porque ela fica mais macia, fica menos dura. É claro, sim, né? Tem umas marcas, né? Que são escuras, R$50, ou aqui, né? Vai ter mais molhar ela, né? Uhum, tô achando que eu vou. Tem marcas que as esponjas são mais macias, né? Mas assim, independente da marca, é melhor usar ela molhada. Eu também fui molhar lá, a gente corre muito bem. Se eu também não tá, lembrei. Começa a lavar. E tem que deixar ela secar, porque senão ela copa. Tem isso também. Agora a gente quando é que nós estamos? Não é tão longe que eu fiz. Se der uma tem que pôr lá, é com meio né? Então, tem que ter uma linha também grande, gente. Essa questão da biotecnologia. Então, tá bom. Foi a vida. É verdade, não faz sentido, né? Eu não vou entrar não, porque eu não gosto não. É só lavar a questão aí as coisas, né? Tem base ou corretivo, ela serve tanto também para poder fixar a sombra, tá? Então, não precisa ficar na palma. Mesmo que vai fazer o olho primeiro, pega uma gotinha de base ou do corretivo e aí passa na palma. Dela já é finita, aí não, tá não passar rima, você não pode passar rima nesse também. Então, lá vem também na hora de passar a banda, vai passar na cor você que tá gosto fazer. E tem que dar. Então, tem que contornar certinho aqui, pessoal. Não. Não, né?
Não pode exagerar para quando lavar a casa, não correr. E hoje em dia o corpo está mudando, maquiagem não forma do que em Mas outro. outra coisa, o que acontece? Às vezes você tem aí, antes de passar por maquiagem, vai deixar a maquiagem e vai. Aí a pele fica toda rajada, a pele fica toda errada. Então, é para isso que a gente tem os diluidores, porque se você tiver a base pesada para você usar no mesmo dia, o que você faz? Você dilui a base, ela vai ficar mais leve, que ela vai ficar mais fina. Mas independente, você tem que passar uma quantidade que dê para poder crescer o rosto inteiro. Não é vou passar só um pouquinho que eu quero maquiagem leve, não, para o rosto. Você tem que usar de verdade. Tem que usar coisas certas, porque não é Estou na base da natura. Eu só, olha, aqui, não. eu não uso natura, tem muito gente que não usa direito. Mas toda base, quando você passa um pouco de cremoso na pele, você tem que vir com para você que ela é, tá? Então, assim, por mais que lá eu esteja falando que ela. Só, a Por mais que ela esteja falando que tenha pó, não vai ficar pele do mesmo jeito. Não tem que falar pó para ficar pele tem que ser. Eu não sei se eu for, porque eu fui mais que muito melado. Mas não, se você quiser pelar ele com pó, é no lugar da base, é o que eu uso. ele fica uma base mais escura, né? E ele não tem tanta cobertura. Não. Tem. Mas se você quiser usar ele por baixo da base também dá. Ou quiser misturar ele na base, às vezes eu faço isso. Também é bom. Vou botar o pó de banana nela, tá? A pozinha amarela que eu falei pra vocês. Outra cor, não, vai, pode banana. É fácil, porque ele é amarelo. E aí ele é melhor pra ficar na pele mesmo. É mais cor de arroz. Ficou compacto, né? Mas não sobrevive, eu vou ficar não sei falando. Gente, pode estar ficando aqui na cidade da gente mais boa, tá? Não sei aqui, ó. Tipo, depositando, tá? Você vai estar quietinho. E dá pra tirar o brilho, né? Pra aquela pele. Pode falar, vai ter agora. Sempre tive medo desse pote de banana, até eu de maquiagem, qualquer coisa você arrisca a pele ficar. Sobressaltar mais o efeito da base. Eu não sei se a minha mão pega fácil. Você usa a bruma depois? Não. A bruma tira a pele. Na minha época não tinha. Na minha época não tinha nada das coisas. A maquiagem de antigamente é quebrar galho mesmo. Não tem nada pela pele da mulher, da barra toda negra. Ah, entendi. Tá vendo? Só no celular tinha um espelho amarelo. Aí quebrou. Na verdade, que eu tenho três coisas de maneira, não posso ter um dia. Por isso eu gosto, por exemplo, quando eu vejo. Esse é o papo fácil, porque eles são vários, né? Mas é aquele. Ela te depois eu não sabia. Mas de meu corpo, indiano, eu não sei como é que eu me deu por outro, não. Minha filha está falando de um tempo lá de baixo. Foi isso que eu me sabia não. Era na sorte mesmo. O fixador de cabelo da cara, velho. Era todo. Cabelo bem. Nesse ano, maquiagem. Ai, estou fazendo ele na vida. Hoje eu vou passar para fazer, porque já coroa. Não tem quase 40 anos.
vocês vão ter uma observar, mas eu lembrei na tela, deu uma leve. Deixa maquiada em água. Eu já falou, deixa maquiagem, eu gostava de ter o pau contado. E ele tá passando. Então, você tá passando no rosto dela todo, tá a pele dela? Sim. Eu Ah, tirei tá. esse aqui. Esse aqui eu passei só na sobrancelha, que é onde a gente transpira mais, tá? Até nariz, embaixo do olho, que é sempre bom selar, principalmente onde a gente tem muita, mexe muito, né? Acaba acumulando produto, então tem que selar direitinho pra não ficar marcado. E aí agora eu vim com o cão de vaca, Tô pegando o três, ela com o quê? Ó. um pão. Mas no meu caso, por exemplo, eu faço pó compacto só aqui. Né? Mas, né? Você tem que precisar comunicar, eu não passar o mês falando aqui no outro. Mas eu uso aqui só na. Eu paguei esse coisa. Não, mas você tá usando o plano. O pó compacto. Pó é pra selar a pele. Porque eu tô vendo nacionalidades, né? É como se fosse um pintado, né? Mas aqui é tudo junto. Uma paleta só. Parar. Ela usou, ela falou, agora você lembra que eu vi um pó dele. Ou vai tomar um pouco mais de pele dela, tá? Mas eu falei, E não é sério, tem que ver. É que eu vou fazer lá, ó. uma torre, né? Eu tomo, sai. Pra você ficar com um rápido, vai deixar ela para fechar o triplo, tá? E nunca chegar tão próximo da boca. Porque aqui na maçã, aqui, ó. A gente vai passar o olho. Tá? Então, eu contorno é aqui, ó. Sem pra não ler. É outro problema. Por causa do contorno, do contorno da construção. Tá? Pra quem tá aqui, eu não chato da construção. Eu já pensava no programa muito, agora Eu moro em Chave com 6 anos. Tem mais de 30 anos, eu moro em Chave. Também morei no Santo Maria mesmo, ficou pegado depois da rua. às vezes a gente não quer usar o contorno para poder afinar o rosto, né? Tirar a feição da pessoa. Mas a gente precisa devolver o que todo o rosto que a gente já pagado. Gravar pelas formas. A gente tem que dar a forma de novo pro corpo. Por mais que você não queira afinar nem nada, mas pelo menos dar uma sombreada só para dar uma. Mas aí, no caso, tem que ser com um outro tom. Isso, tem que ser um tom mais. A gente vai botar mais. Melhor na mais para não ficar com máscara. Não, é para olhar, nunca bem. Cada vez que filho, ai, eu tenho que dar uma velhinha. Então, vou lembrar da lei dele, mas eu não dá baixada. Dela, tem uma nota, Do lado dela. mas ela está chamando de uma tropa de turistas, de uma rapaziada, sabe? Eu ia tomar claro. Não, perdão, Jardim, e quando. Andar na fila, não, tá vendo? Não, é depois do depote. Ah, Então, depote na direção do depote. é da pro lado, é ligado pra quadra não. Ah, tá. Lá, antigamente, tinha que falar que era uma escolinha de autoescola. Ah, eu já fiz aula no esporte. É porque a gente não passa muito estrangeiro lá. Nossa. Essa aqui é uma paletinha que tem contorno, iluminador e blush, tá? Blanche é o primeiro. Tudo mais. Não, dois não. Mas eu não uso esse iluminador dele, eu gosto. Pra ficar mais trancado. Eu gosto de ter mais douradinho, mais grosso. Dá uma cara mais natural na pele, tá? Botar o blush aqui, ó. O blush onde vai ter. Então, por isso, eu indico calça na frente que tem, tá? Eu gosto desse cacho de blush. Eu não tenho. Ah, é pra minha vida, é. Frauzinho faz.
Eu já tenho duas aqui. Fralda formato de rosto para cantinho. Traga maquiagem. Também mais tarde. Agora o blanco é eu tô vendo a diferença da árvore. Ela dá uma rachadinha. Nossa, e outra coisa. Dá uma olhadinha no PowerPoint. Tá vendo? Daqui pra cá. Deu para entender agora, não. Eu vou vir no cantinho, aqui, ó. Tem finalzinho do olho, vou botar a minha na cama de água, não, tá? Sola do nariz. Cola durex. Aí agora eu vou passar muito bom, tá? Pega aí só aquele som aqui pra você, que tem que uma mistura, tá? Eu vou passar só na linha d'água dela, só pra você ver a diferença. Aí, pincel, você passa papelão. Pega o pincel e ele limpa aqui, ó, mais rápido. Fica mais rápido, viu, também. Eu vou ter que contornar o lábio de primeiro, tá? Pra não poder ficar bem certinho. E não hora pra acabar com, né? Eu tenho hora pra acabar com. É? Uhum. E agora? Não, parece mais uma coisa, mas eu tinha um certo receio. Eu tenho, eu fazer esse olho daqui, eu faço muito. Isso é como é. Quer te complementar? Você? Como é o leite? Eu acho que ele não é hoje. Vamos lá. Não, eu acredito. Não tem. Eu sei qual é. É porque se eu tivesse alguma coisa a raiva, eu falei, mas é que foi de maneira que eu ia. Eu tinha uma coisa. Foi tudo mais. Não, eu que sei, meu. E ela era aquele menorzinho. Dá, dá, mas tudo. Pois é. Não dá aqui, mas. Falou. Ele não tem nada. Me deu a hora. Uma pergunta. Não me fala. Eu vou achar no meu aqui, só vai estar perto da roda, da pele, tá? Se tiver, assim. Não. Eu vou estar perto.
Vocês também devem repararem bem pela câmera, mas até quando a gente passa a mão, ó, tira um pouco do aspecto de chovela, ela fica uma pele mais viçosa. Até volta um pouco do normal dela, né? Fica aquela coisa de então, a gente tem uma maquiagem aí, ela dá uma suavizada. Pronto. Essa é uma maquiagem, sim. Uma maquiagem que consegue pra não pensar. Ela vai passar aqui no dois, ela almoço para ficar. Não pode ficar. Então, você não vai estar. Olha, Sandra. Sim. É. Aí, cara, aqui tá atrasado. Quem já tá? Mas é porque eu vou lá. Vem cá. Já pode. Aí, já pode. Amanhã, 8 horas. Quem tiver make em casa, quiser trazer, que amanhã é prática, tá? Amanhã vai ter material também, vou ver o que eu vou fazer com vocês. Então, quero desenhar um pouco hoje, mas não é trabalho, né? É trabalho. E se vocês tiverem em casa, traz, porque aí tem material que a gente tiver também, consegue fazer bacana. Eu vou mandar hoje, tá? Vou mandar. Pode mandar, eu vou mandar material pra vocês. Tá bom.